Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde. Hoje, sexta-feira, nós estamos com o último programa da nossa semana e nós vamos dar continuidade nessa reflexão sobre o nosso papel, orientado pela doutrina social da Igreja Católica. E nós vamos no parágrafo 5º aqui, o que diz o desígnio de Deus e missão da Igreja. Então, é preciso que nós também façamos uma reflexão sobre o papel da Igreja nesse processo de atuação social do cristão. Nós somos chamados também, nós não podemos nunca nos esquecer que nós vivemos num meio social e nós temos que ter o nosso papel no nosso meio social. Não dá para a gente ignorar isso. Nós temos que ter essa convivência em sociedade e também ter as nossas propostas. A sociedade faz uma proposta para nós e nós também temos que ter a nossa proposta, fazer a nossa proposta para a sociedade. Quer dizer, é uma troca de informações que deve existir. Então a igreja, ela pede para que a gente também faça viva essa realidade, e a igreja tem o seu papel. Como nós vemos aqui em Marcos 1,15, que fala assim: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou o tempo e o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão, e que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus, ele começa, nesse momento começa a formar a igreja, Então Pedro e André, eles estavam ali nas suas atividades diárias, profissional até, eram pescadores, como diz no Evangelho, e ali Jesus Cristo, ao passar, Jesus Cristo faz um convite para eles seguirem essa proposta de Jesus Cristo, que é a igreja. A igreja, ela também tem que ser essa igreja que passa convidando as pessoas. Tem que haver um convite. Às vezes a gente pensa assim: não, a igreja ela fica lá de portas abertas e quem quiser vai. Não, nós também devemos ser esse missionário que vai ao encontro das pessoas. Jesus Cristo, a primeira atitude de Jesus foi essa, pegar e ir ao encontro das pessoas. E ele, quando ele passa pelo mar da Galileia, ele encontra com Simão e André, e ali ele já faz o primeiro convite. Será que nós convidamos as pessoas para ser corpo da igreja? Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja ela é toda orientada por Jesus Cristo. Mas nós, como corpo da igreja, será que nós somos esse missionário? Será que nós buscamos as pessoas? Será que nós vamos ao encontro das pessoas? Às vezes não. Às vezes a gente é meio passivo nesse projeto. Existe uma passividade. A gente fica esperando as coisas acontecerem. Mas às vezes a gente fala assim: nossa, tem tanta gente que poderia estar aqui com a gente, mas não está vivendo essa espiritualidade da igreja. Mas o que nós temos feito para isso? Nós vemos que nessa parte do Evangelho, nesse trecho do Evangelho, nós vemos que Jesus Cristo, ele toma a iniciativa, é ativo. Jesus Cristo é um ser ativo, E nós muitas vezes vivemos na passividade, ficamos lá de boca aberta esperando, Como o próprio Jesus, depois na sua ascensão, ele fala: homens, o anjo fala assim, Jesus Cristo ele ascende ao céu, e daí o anjo do Senhor vem, as pessoas ficam lá de boca aberta olhando: olha Jesus Cristo, como se estivesse vendo uma mágica, E daí o anjo do Senhor fala assim: homens de Jerusalém, vão cuidar da sua missão. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele retornará do mesmo modo, do mesmo jeito. Então a gente vê que ali estavam seres passivos.
admirando, como meros admiradores das coisas. Às vezes nós somos meros admiradores de Jesus Cristo, só admiramos, até contamos as proezas de Jesus, né? Mas às vezes não de uma maneira passiva. A gente, sabe, não tem aquela atividade. Não que a nossa vida na igreja tem que ser um ativismo desenfreado, não é isso. Mas nós temos que ser ativos, né? Passar, fazer o convite para as pessoas. A partir do momento que a gente vai criando uma intimidade com as pessoas, a gente pode fazer um convite, viu? A gente vai ter uma reunião hoje. Não precisa ser na igreja, na nossa casa, né? Mas só que a gente costuma fazer reuniões na nossa casa para discutir a nossa espiritualidade, para viver um momento de espiritualidade dentro da nossa casa, com os amigos, com as pessoas. Quantas pessoas hoje estão na igreja através desse método, né? Porque foram convidadas para um momento de espiritualidade. Depois da espiritualidade vem aquele momento de confraternização, de conversa, de atenção um com o outro. Isso é muito bom. Isso aí, sabe, faz com que a igreja cresça. Faça com que, sabe, a missão da igreja, ela vá se consolidando. Daí as pessoas fazem essas experiências, né, de proximidade da igreja, vão ver que lá dentro da igreja pode ser muito maior, né, essa tensão, esse espírito de unidade, esse espírito de união, que é o que nós temos que criar dentro da igreja. Nós precisamos criar esse espaço dentro da igreja, um espaço de união, de unidade, de atenção, sabe, com as pessoas. Não dá para pensar numa igreja onde as pessoas não se reconhecem, mal se olham. Não dá. Existe, mas não é por aí as coisas têm que caminhar de uma outra maneira, de um outro jeito. Porque assim a gente vai acabar conquistando as pessoas, fazendo com que as pessoas sintam, sabe, as maravilhas desse mundo anunciado. Como Jesus Cristo, aqui tem um anúncio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. É um anúncio, né? É o querigma de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus está próximo de vós. O que é o reino de Deus? É um ambiente onde as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, né? Onde as pessoas vivem a esperança, a confiança, onde tudo se realiza, sem desconfiança. Pode ter desconfiança. Então esse mundo tem que ser construído por nós. Nós devemos construir esse mundo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, em todos os lugares. E por onde nós passarmos, né, como Jesus Cristo ele encontrou, né, Simão e André, e convidou Simão e André a o seguirem, nós também devemos fazer esse convite para as pessoas. Esse é o papel da igreja. Se nós queremos ser igreja, nós temos que termos esse comportamento diante da realidade que nós vivemos. A igreja hoje é o próprio Jesus que passa pela vida das pessoas. A igreja é o próprio Jesus que passa pela vida das pessoas, anunciando a proximidade do reino e também convidando as pessoas a participarem desse reino. Porque o anúncio, o reino de Deus está próximo, mas seja bem-vindo a esse reino. Você também é convidado a participar desse reino. Venha participar conosco desse reino, né? Então, nós temos que trazer diante de nós esse anúncio, para que a pessoa, a partir do momento da sua proximidade com o reino, da sua proximidade com a igreja, ele se torne uma nova pessoa. Se ela não é batizada, ela vai se preparar para o batismo. E daí vai começar a viver os seus trabalhos nos movimentos pastorais da igreja, né, nos movimentos da igreja, né, que existe, nos organismos da igreja. Né, a igreja tem organismos que também precisam de pessoas voluntárias para que através do serviço a igreja possa
atingir os seus objetivos, que é o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo, né, a caridade é a prática cotidiana de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento de Jesus Cristo, ele vai dizer frequentemente para nós: sejam caridosos em tudo e em todos. A gente tem que ser caridoso. A caridade é que faz com que nós tenhamos a graça de Deus, tenhamos a presença de Deus em nós, né? Quando Jesus Cristo, quando ele fala assim, de uma maneira bem escatológica, Jesus Cristo ele fala, né, que o dia que o Filho do Homem vai se assentar no seu trono e se aproximarão dele as pessoas, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, né? Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E daí ele vai falar, né, para aqueles que estão à sua direita, né, vinde bendito de meu Pai, vinde possuir o reino que vos está preparado, pois eu estava doente, né, eu tive fome, e deste de comer, eu estava nu e me vestiste e tal. Tudo caridade. Aquelas pessoas praticaram a caridade e naquele momento eles estão sendo acolhidos por Jesus Cristo. O critério é esse. O maior critério é esse, a caridade. Às vezes a gente quer buscar a santidade por outras coisas, pelo conhecimento, às vezes. Não, eu sou entendido, porque eu conheço tudo, conheço a palavra de Deus, né? E a gente pensa assim: porque eu conheço a palavra de Deus, eu vivo a santidade, né? E Jesus Cristo fala assim: todo aquele que ouve a palavra de Deus e não as põe em prática é como um homem sem juízo, é condenado por Jesus Cristo, porque não põe em prática. Só conhecer não basta, não basta o conhecimento. Às vezes tem um conhecimento tão profundo que é capaz de ensinar milhões e milhões de pessoas, vai salvar um mundaréu de pessoas, mas ele mesmo não põe em prática aquilo que ele conhece. Quer dizer, ele mesmo não tem salvação, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque não põe em prática. Então é preciso conhecer e é preciso pôr em prática aquilo que nós conhecemos, viver aquilo que nós conhecemos, né? O Evangelho é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que se aproxima de nós. Quando nós pegamos o Evangelho, né, na nossa mão, é o próprio Jesus que está se aproximando de nós. E quando nós recebemos essa aproximação de Jesus, vivemos essa aproximação de Jesus, é preciso que nós tragamos Ele para dentro de nós, trazer esse Jesus para dentro de nós, e passemos a viver esse Jesus que se aproxima de nós. Isso é pôr em prática. Nós temos que pôr em prática, viver a caridade, a humildade, a simplicidade, né? Então, se nós não vivermos isso, nós não estamos pondo em prática aquilo que é dado a nós através das palavras de Jesus, da palavra de Jesus. Quantas e quantas vezes nós deixamos de pôr em prática tudo isso, né? É lógico que como igreja é necessário, né, que nós anunciemos a iminência do reino, a proximidade do reino. É necessário que nós façamos o convite para as pessoas, pedindo para as pessoas se aproximarem, convidando as pessoas a se aproximarem desse reino, mas é necessário também que nós vivamos a realidade, vivamos aquilo que nós anunciamos. Não adianta anunciar uma coisa que nós não vivemos, né? Isso muitas vezes pode se tornar um escândalo. Nós vemos aí, né, quanta coisa acontece. Por quê? Porque às vezes nós anunciamos e não testemunhamos aquilo que nós anunciamos. Daí as pessoas vão receber simplesmente como palavra, né?
Isso vai se tornar um escândalo diante da igreja, diante das pessoas. E nós, como igreja, não podemos fazer com que isso aconteça, porque Jesus Cristo ele fala que nós não devemos nos tornar um escândalo para as pessoas, motivo de escândalo para as pessoas. Então, é preciso viver, né? Se nós temos dentro de nós, né, esse dom que é a palavra de Deus, que nós anunciemos a palavra de Deus e vivamos a palavra de Deus. Vivemos pela palavra e para a palavra. E com a palavra. Olha que coisa bonita, né, que nós podemos fazer. Viver com a palavra, pela palavra e para a palavra de Deus. Quer dizer, é isso que vai completar a nossa missão como igreja, que somos. Nós somos o corpo da igreja. Nós somos membros da igreja. O que é membro? É membro. Braço, dedo, é membro. E o membro é que vai executar as tarefas que a cabeça manda. Você é membro da igreja? Você executa as tarefas que a cabeça manda, que o próprio Jesus manda? Jesus, ele nos orienta a executar a nossa tarefa dentro da igreja, o nosso compromisso missionário dentro da igreja. Como membro da igreja, nós somos chamados a executar essa tarefa. Assim somos igreja, assim vamos continuar sendo igreja. Qual é a tarefa principal que nós devemos executar? Primeiro, anunciar o reino de Deus. Segundo, convidar as pessoas a se aproximarem desse reino e viver um sentimento de simplicidade, de humildade, de caridade, manso e humilde de coração, e ser caridoso como Jesus é caridoso, porque nós se nós estamos aqui hoje, se nós estamos vivendo essa realidade, é pela caridade de Jesus Cristo que nós estamos vivendo, não é por outra coisa. Porque se não fosse pela caridade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não estávamos aqui. Imagina o mundo como que não estaria se não fosse por Jesus, se não fosse pela caridade de Jesus. Somente a caridade de Jesus é que está trazendo toda essa condição de vida para nós. Porque a palavra é a caridade de Jesus. A caridade, a palavra é o fruto da caridade que Jesus Cristo pratica, traz dentro do seu coração, a palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela vem acolher a nossa vida, sabe? Vem abraçar a nossa vida. A palavra de Deus, ela vem fazer isso. E é toda caridade. Não existe nada na palavra que não seja caridade. Até quando Jesus Cristo puxa as nossas orelhas, é caridade. Porque Ele está fazendo isso para o nosso bem, para que as coisas caminhem de uma maneira perfeita, de uma maneira correta. Às vezes tem pessoa que fala, às vezes a gente vai orientar uma pessoa, a pessoa realiza lá um feito bonito, né? E daí ela, agora vamos fazer um PMAS, vamos fazer uma avaliação das coisas, como que foram acontecer. Mas a pessoa só quer elogio, mesmo para as coisas erradas. Ela só quer elogio, viu? Eu vejo assim, vamos montar uma reunião, não quero crítica. Quem puder elogiar, elogie, mas não quero crítica, não quero ver uma pessoa criticando a outra. A crítica às vezes é construtiva, né? Deus deu um dom tão maravilhoso para nós, que é o dom de ouvir, né? A audição é um dom maravilhoso que Deus nos deu, né? Porque se a gente não ouvir, a gente não aprende nem a falar. Então a gente precisa ouvir, às vezes, né? E através dessa disponibilidade de ouvir, a gente pode corrigir muita coisa dentro da nossa vida. Às vezes a gente vai, né, fazer uma avaliação de alguma coisa, quando a gente fala algo que não agradou a pessoa fica todo chateado, sabe? Se afasta da gente. Essa pessoa só reclama. Não é que reclama. Eu acho que tudo é pertinente naquela hora, né? A gente tem que trazer tudo para que tudo, né, possa ser avaliado. Jesus Cristo, às vezes, Ele faz isso conosco. Dá cada puxada na nossa orelha,
né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, né, aquilo que nós estamos executando, o projeto que nós estamos executando, ele não está perfeito. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Às vezes, né, a gente vai levando, como diz aí no popular, a gente vai empurrando com a barriga. Ah, vamos deixar, viu? A gente vai, no fim a pessoa vai ficar chateada. Vamos deixar passar por essa vez. E vai mais uma, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. E isso acaba se tornando uma prática, um vício dentro da nossa realidade. E logo nós perdemos o controle. Não temos mais como controlar esse vício. Esse vício, ele se torna de uma dimensão tão grande e que se torna incontrolável. Então é preciso que nós, como igreja, nós vivamos isso, nós procuremos viver essa realidade. Querido irmão, querida irmã, nós estamos encerrando essa nossa semana. Vamos pedir a bênção de Deus, que Deus esteja sempre perto de nós, sempre nos orientando, para nós fazermos com que tudo se encaminhe para o bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a todos e que a graça de Deus sempre nos fortaleça para a missão.